Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Federal contra membros da Frente Popular do Acre foi julgada improcedente e arquivada pelo Tribunal Regional Eleitoral. A sessão de julgamento realizada ontem foi uma das mais longas da história do TRE. Ela começou no início da tarde e entrou pela noite. Detalhes na reportagem de Paula Amanda. A Corte Eleitoral do Acre julgou ontem a ação de investigação judicial eleitoral contra o governador Tião Viana, o vice-governador César Messias, o senador Jorge Viana e seus suplentes e o candidato nas últimas eleições ao Senado, Edivaldo Magalhães, e seus suplentes. De acordo com a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal em dezembro do ano passado, os acusados utilizaram os bens e funcionários públicos para promover a campanha eleitoral conjunta. As empreiteiras e empresas que possuíam contrato com o poder público também eram acusadas de promover atos de campanha. O julgamento foi considerado um dos mais longos da história do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Segundo o relator do processo, nem mesmo a perícia realizada pela Polícia Federal poderia comprovar se o material apreendido para a investigação era mesmo público ou privado. Os membros da Frente Popular do Acre foram acusados de abuso de poder político, abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação. Mas a Corte Eleitoral entendeu que as provas que constavam no processo não eram suficientes para incriminar essas pessoas e, portanto, foi unânime em julgar a improcedência da ação. Que existem são provas, e essa foi a análise pelo menos feita pelo relator, que fui eu, e acompanhado pelo tribunal, no sentido que as provas existentes nos autos não eram suficientes para a condenação. São provas produzidas extrajudicialmente, que nós chamamos, provas anteriores ao ajuizamento da ação e que não seriam suficientes para a condenação. Seca do Rio Acre pode prejudicar o abastecimento de água na capital. Para manter a distribuição normal, o Serviço de Água e Esgoto da cidade teve que improvisar um sistema de bombas flutuantes. É cada vez mais preocupante a rapidez com que o nível das águas do Rio Acre está baixando. Não é comum, em pleno mês de julho, o rio apresentar uma seca como esta, que já coloca em risco a possibilidade de um racionamento de água potável em Rio Branco. No dia 19 deste mês, o nível estava em 2,20 metros. Hoje, esta marca diminuiu para 1,96, uma vazante de 24 centímetros em apenas uma semana e continua baixando. As estações de tratamento de água ETA 1 e ETA 2 já estão operando com redução. O tubo de captação da ETA 2, por exemplo, já está quase do lado de fora. O Saerb teve que improvisar um sistema de bombas flutuantes para garantir o abastecimento normal da cidade e faz um alerta aos usuários para economizarem o líquido precioso. A gente está, digamos assim, adotando todas as providências no sentido de garantir a reservação do abastecimento, para o abastecimento da cidade. Agora, eu acho que nesse momento a gente tem que pedir da população que colabore, né? Quer dizer, que faça a sua economia de água em casa, não desperdice a água, porque realmente nós estamos num período crítico. É normal esse período de julho, agosto, setembro, o rio baixar. Então, a gente tem essa preocupação de informar a população que não desperdice água, economize mesmo, né? Quer dizer, o nível do rio baixou realmente e a gente está trabalhando para evitar qualquer problema relacionado ao racionamento de água. Se o Rio Acre continuar secando tão rapidamente, nos meses de agosto e setembro, período mais crítico do verão amazônico, não está descartado a redução do abastecimento de água e até mesmo um racionamento. Polícia continua investigando o caso da menor de 17 anos que desapareceu após sair de casa para vir a Expo Acre com o namorado. De acordo com a polícia, o depoimento do namorado está cheio de contradições. Além dele, outras pessoas estão sob investigação. Detalhes na reportagem de Gislaine Vidal. Olisângela da Silva Lopes, de 17 anos, está desaparecida desde a noite de sábado, quando saiu com o namorado Jason Bezerra da Silva, de 23 anos. Eles iriam para a Expo Acre, mas, segundo o namorado, o destino foi a estrada do Amapá. Em depoimento, ele afirmou que estava com a adolescente sentado na motocicleta quando foi atingido por alguém com uma pancada na cabeça. Ele teria perdido a consciência e, quando acordou, não viu mais a namorada. Tanto para o delegado que investiga o desaparecimento de Olisângela, quanto para a família,
a história é mal explicada e as inúmeras contradições no depoimento de Jaison deixam brechas. Mas percebe-se ali que a pancada não tem um inchaço, não tem um aprofundamento, mas apresenta até um corte no local. E lateral, o que é complicado porque se ele estava de costas para o cara deveria atingi-lo na nuca. E um corte lateral, o que também gera uma certa confusão por parte dessa investigação, acaba gerando mais um problema a ser solucionado com essa investigação. A família se desespera conforme as horas passam e não recebem informações. Justiça para aparecer minha filha e ela, minha filha, mais que precisa é minha filha, Jaison teria se apresentado como namorado de Olisângela há 6 meses. Recentemente, o delegado Rafael Pimentel recebeu uma suposta ligação da esposa dele. A mulher já prestou depoimento. Além dela, outras 5 pessoas que podem elucidar o caso já foram ouvidas pelo delegado. De fato, surgiu uma denúncia dizendo sobre um possível envolvimento da companheira, a verdadeira companheira do última pessoa que viu essa menina com vida. E, na verdade, pelo depoimento, ela alega que não estava no local na época dos fatos, o que de fato vai ser confrontado e comprovado aí por meio de depoimento e investigação realizada pela própria polícia.